Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas para mais uma reunião pública. Devido a essa crise que nós estamos passando, devemos lembrar que todas as segundas-feiras as nossas reuniões estão sendo online. Então, vamos agora à leitura da nossa página do livro Agenda Cristã, psicografia de André Luiz, lição 33, Sem tais armas. Sem boas maneiras, você viverá desamparado da confiança dos outros. Sem fortaleza, sucumbirá aos primeiros obstáculos do caminho. Sem fé positiva, vagueará sem rumo. Sem devotar-se ao bem, experimentará terrível endurecimento. Sem exemplos nobres, passará inutilmente pelo mundo. Sem trabalho digno, o tédio apodrecerá suas energias. Sem esforço próprio, jamais alcançará as portas do alto. Sem esperança, suas noites terrestres serão mais escuras. Sem compreensão, dolorosa lhe será a jornada através das sombras. Sem espírito de renúncia, você não educará a ninguém. Muita paz. Então vamos agora, meus irmãos, elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, Maria Santíssima, para que eles possam nos amparar neste momento por qual estamos passando. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, Maria Santíssima, obrigada, Senhor, por esta oportunidade, de trabalho que estamos tendo, mesmo distantes um dos outros. Estamos juntos espiritualmente. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de melhoramento espiritual e moral. Que este momento por qual estamos passando, possamos, Senhor, ter mais amor no coração, mais compaixão para com nossos irmãos. Nos fortaleça, nos ampare. Abençoe o planeta Terra neste momento tão difícil. Que seus anjos amparem a todos os irmãos que estão deixando o planeta neste momento. E que aqueles que aqui estão chegando para essa transição pela qual estamos passando sejam recebidos com amor, com carinho e com afeto no coração. Que possamos ter uma reunião tranquila, de paz. Que a nossa irmã, que vai falar para nós na noite de hoje, seja agraciada com a tua luz e com o teu amor. Que assim seja. Agora, meus irmãos, vou passar a palavra para a nossa irmã Marcele, que vai falar para nós na noite de hoje. Muita paz. Boa noite, irmãos. É com muito prazer que estamos reunidos em mais essa noite de estudos aqui na Sala Chico Xavier. Que sejam todos bem-vindos ao nosso ambiente virtual. Nós estamos hoje dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente o capítulo 10, itens 16 a 21, sobre a indulgência. E que tema difícil esse, a indulgência. Na verdade, a gente fica pensando qual tema do Evangelho não é difícil, né? São tantos ensinamentos que desafiam as nossas limitações, né? E que a cada dia que passa, a cada momento de estudo, a cada frase, a cada busca, a gente percebe a nossa necessidade de melhorar, o quanto que nós somos imperfeitos, né? E a indulgência, eu vou te falar, que dificuldade, né, a gente falar sobre a indulgência. E na noite anterior, um dos meus pedidos nas minhas preces foi justamente que as minhas palavras não sejam vazias, né? Que eu não esteja aqui essa noite
somente compartilhando com você aquilo que o Evangelho está nos descrevendo e nos apresentando como as características da indulgência, qual a sua importância, de que forma que nós devemos trabalhá-la, né? Então, as minhas preces, elas se fundamentaram nessa noite em que eu consiga praticar a indulgência, que é um desafio diário. A gente percebe o quanto a cada instante ela se coloca como um desafio necessário na nossa vida, né? E como a gente vai ver mais para frente, o quanto que é fundamental para o nosso progresso, para a nossa melhoria e para a melhoria do nosso próximo. Então, nós vamos trabalhar nessa noite com a definição de indulgência de acordo com o Evangelho. Quais são as suas principais características, né? Quais são as principais características da indulgência e de que forma nós podemos lidar com isso no nosso dia a dia, em relação a nós mesmos e em relação ao outro, né? Então, é um desafio de autorreflexão e, como eu costumo dizer, né, em outras ocasiões, é um exercício de puxões de orelha constante, né, sobre as nossas atitudes, os nossos pensamentos em relação a nós mesmos, mas principalmente em relação aos outros. Então, vamos começar com a definição de indulgência. Então, o que a gente tem como encerramento sobre o tema indulgência nesse 10º capítulo sobre bem-aventurados os misericordiosos? Então, a gente está encerrando um capítulo sobre a bem-aventurança aos misericordiosos com a indulgência. E a indulgência, né, logo no item 16, no iniciozinho do item 16, os Espíritos colocam pra gente o seguinte, eu vou dar uma coladinha aqui do Evangelho, diz o seguinte: Espíritas, hoje queremos vos falar da indulgência, que é um sentimento doce e fraternal que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Então, aqui já nos deixam claros sobre a importância da indulgência para todos e o quanto que a gente faz pouco uso da indulgência, para a gente refletir o quanto que ele é importante, o quanto que é necessário e o quanto que a gente abre mão dele no nosso dia a dia. Mais para frente, quando nós falarmos sobre as características da indulgência, a gente vai perceber o porquê que a gente trabalha ele pouco, porque é muito difícil. Não é impossível, mas é difícil. E fala sobre esse sentimento doce e fraternal, porque ele inspira essa doçura, ele inspira a fraternidade, né? Então, é um sentimento em que ele é inspirador e é transformador. Quando a gente fala de indulgência, a gente está falando de 6 características básicas que foram pontuadas nesse finalzinho desse capítulo, nesse item 16 a 21. Em primeiro lugar, a gente começa falando que a indulgência, ela não vê os defeitos dos outros, ou se vê, assim, a gente vai evitar falar deles ou divulgá-los. Então, assim, a indulgência, o que ela vai significar? Ela significa a nossa tolerância para aceitar as falhas dos outros e a nossa capacidade de perdoar. Então, a gente, quando fala de tolerância, quando a gente fala de indulgência, nós estamos falando fundamentalmente de tolerância para aceitar as falhas dos outros e da nossa capacidade de perdoar. Então, a gente tolera aquilo que a gente encontra de falhas, se a gente encontrar falha no outro, mas principalmente a gente perdoa. Tem uma frase de Einstein que está no livro Como Vejo o Mundo, que ele mesmo escreveu, um livro de filosofia, né? Do ponto de como Einstein vê o mundo, ele coloca algumas questões sobre isso. E Einstein coloca uma frase que meio que me acompanha desde que eu li o livro,
que diz assim: aprendo a tolerar aquilo que me faz sofrer. E eu creio, né, e venho crendo cada dia com mais confiança, que uma das missões que eu tenho nesse mundo é aprender a tolerar aquilo que me causa sofrimento. E essa tolerância ela tem que vir com a tranquilidade que o perdão promove, né? Então, essa tolerância para com o próximo, né, para com a falha do próximo, associado com a nossa capacidade de perdoar, ela surge como um mecanismo do nosso aprimoramento, né? Então, e a gente vai ver mais para frente o quanto que isso nos tranquiliza, o quanto que isso nos conduz para dias melhores e para um estado moral e pessoal de mais aprimoramento, né? E como isso está associado a outras leis de Cristo. Uma segunda característica da indulgência é que ela jamais se ocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço. Então, quando a gente deixa de se ocupar, ele não usa nem a palavra deixar de se ocupar, ele usa jamais se ocupar com os defeitos ou os maus atos dos alheios, os maus atos alheios. Isso significa que a gente deve prestar atenção no outro de uma forma positiva e quando não for possível prestar atenção no outro de uma forma positiva, que seja com a intenção de praticar uma boa ação, de prestar algum serviço. Então, assim, se a gente vai, por alguma razão, se ocupar da falta alheia, que seja com o único e exclusivo objetivo de prestar o serviço. E isso é uma tarefa dificílima. Quantas vezes a gente se pega reclamando, prestando atenção, recriminando a falta do outro, como se nós próprios fôssemos perfeitos, né? Então, essa preocupação exacerbada que às vezes a gente tem com o outro, né, que a gente olha o outro, só vê o defeito no outro, é aquela história da janela do vizinho, né? Que assim, a janela do vizinho, a gente reclama, a esposa estava reclamando que a janela do vizinho estava muito suja, e todo dia reclamava que a janela do vizinho estava muito, muito suja. Aí um dia ela viu que a janela não estava mais suja. E ela comentou com o marido. E o marido disse que dessa vez eu limpei a janela aqui de casa. Então o que estava sujo não era a janela do vizinho, era a sua própria janela. Mas a vontade de criticar e de culpar o outro acaba sendo muito maior na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Então a gente refletir se aquilo que a gente culpa do outro, aquilo que a gente... essa falta que a gente vê no outro, esses maus atos alheios, eles não têm muita influência em relação àquilo que a gente está fazendo, aquilo que nós próprios estamos fazendo. E tem uma outra questão importante: aquilo que a pessoa faz de bem ou mal, aquilo que a pessoa faz de mal, principalmente, diz respeito única e exclusivamente àquela pessoa. A maneira que eu reajo a esse mal diz respeito a mim mesmo. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, né? Nosso papel nesse mundo não é de juiz, né? E quando eu recrimino a minha mãe, o meu irmão, o meu marido, o meu namorado, o meu filho, o meu sobrinho, o meu vizinho, o meu colega de trabalho, por uma falta que ele cometeu, eu estou cometendo um julgamento. Isso não significa que a gente não vai prestar atenção na nossa vida e viver num mundo falso de flores, se negando a perceber a realidade, porque existem atitudes ruins que fazem parte da nossa realidade. A violência, por exemplo, faz parte da nossa realidade, a gente precisa tomar certos cuidados, mas a gente pode se prevenir desses cuidados na medida em que eu não condeno porque eu vi uma informação no WhatsApp ou no Facebook ou alguma rede social e daí eu vou julgar e condenar aquele indivíduo que está sendo exposto, né, sem eu nem mesmo saber de verdade o que aconteceu, né? Então, assim, é esse cuidado que nós devemos ter com os maus atos alheios, né? Primeiro, refletir, né, ter o cuidado em saber se aquilo corresponde com a realidade e qual a importância
importância disso nesse momento? Não é melhor que deixar as pessoas competentes cuidarem desse tipo de coisa? E me cabe como cidadão, como cristão, né, compreender aquela situação de falha daquela pessoa, ou esperar um momento mais propício, ou simplesmente, como não me diz respeito, não vai afetar alguma outra pessoa, né? Para que a gente vai estar se ocupando disso? Que sentimentos nós estamos cultivando quando a gente se preocupa com a falta do outro? É uma reflexão, tem a ver com a nossa reforma íntima, tem a ver com as nossas aflições interiores, né? O que a falta do outro revela sobre mim? Né? Então, essa reflexão, esse tema sobre a indulgência traz, né? O que a falta que o outro comete diz sobre mim, né? A forma que isso me afeta está falando sobre mim. Então, isso é uma coisa importante, o que nos leva a um outro item, né, colocado aqui nesse capítulo sobre a indulgência, que é a substituição da cólera pelo amor. Então, quando alguém comete alguma ofensa contra a gente, quando alguém pratica alguma atitude inadequada, alguém tem uma atitude que a gente não esperava, né? Muitas vezes o nosso coração se enche de cólera e a nossa boca, o nosso olhar e os nossos gestos, eles transmitem aquilo que o nosso coração está cheio. Naquele momento, o nosso coração pode estar transbordando ira, pode estar transbordando cólera, pode estar transbordando desejo de vingança. E a nossa orientação, de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, é que nós substituamos a cólera pelo amor. Que nós consigamos compreender que aquele momento foi um momento de fragilidade daquela pessoa, né? Que aquele momento que ela errou, que ela ofendeu, que ela machucou verbalmente alguém, em que ela praticou uma atitude que a gente sabe que é inadequada conosco mesmo, com a gente mesmo, ou com o próximo, foi um momento de fraqueza. Isso fala sobre a fraqueza do outro e sobre a nossa fraqueza, porque nós também cometemos essas atitudes, né? É por isso que a gente fala que a indulgência, ela deve ser praticada com a imperfeição dos outros, mas conosco mesmo nós temos que ser rigorosos, né? Nós temos que ser rigorosos com as nossas ofensas em relação ao outro, para que nós possamos nos policiar e nós possamos melhorar, né? Então essa é uma percepção muito importante que nós devemos ter, que a gente deve ser tolerante com o outro, né? Nós devemos ter compaixão com o outro, devemos ter a capacidade de perdoar, evitar, né, ficar apontando as faltas alheias. Por outro lado, conosco a gente tem a obrigação de se policiar. Isso sempre de uma forma saudável, de uma forma consciente, né, que nos conduza ao equilíbrio. A busca da nossa vida deve ser sempre o equilíbrio. Não adianta também a gente se colocar numa situação de exagerada cobrança sem ter as medidas necessárias para o alcance da paz interior, né? Então, sem paranoias, sem críticas exageradas. O equilíbrio sempre é a chave das nossas atitudes. E a quarta característica nos coloca sobre a indulgência? Que nós não, em relação aos maus atos dos outros, nós não só devemos estender o véu do esquecimento sobre as faltas, mas levarmos juntos o perdão e o amor. Então, quando a gente está assim, a gente não deve simplesmente esquecer que a pessoa praticou determinada atitude, né? E dentro da gente a gente fica remoendo aquela história. Sai, mas eu não vou falar mais com fulano, eu não quero mais saber de ciclano. Ai, fulano me fez isso, fez tal coisa para Beltrano. Mas eu vou esquecer tudo isso, mas eu só não quero ter mais ele pintado na minha frente. Assim, a gente está praticando o perdão verdadeiro? A gente está praticando o amor verdadeiro nesse momento? Assim, a gente não tem só que esquecer que aquele problema existiu, mas a gente tem que agir de acordo com esse esquecimento. A gente tem que agir de forma em que a gente permita, né,
a prática desse perdão e desse amor. E o perdão verdadeiro é aquele perdão em que a gente se permite, não sentir nenhuma reação negativa em relação ao outro que porventura nos tenha feito algum mal. Isso é fácil de falar para Chuchu. Isso é muito fácil de falar. E eu acho que uma atividade, né, é um sentimento que deve ser acompanhado de um exercício constante de policiamento. A gente tem que se policiar constantemente em relação à maneira que a gente reage aos outros. E eu acho que a gente só consegue isso através dessas orientações e do estudo. A gente não vai conseguir saber como agir se a gente não tiver um bom exemplo. É fácil, a gente já falou isso em outras ocasiões, é fácil dizer, haja como Jesus, né? Olha, para a gente saber como agir em momentos de dúvida, haja como Jesus. Nós não somos Jesus. Estamos ainda um pouco distantes da sua perfeição moral, né? Para a gente ter plena clareza de quais seriam as atitudes de Jesus em cada um dos momentos. E qual a forma que a gente tem para conseguir chegar perto disso e nós continuarmos caminhando e trilhando em direção aos ensinamentos de Jesus e a nossa condução, nosso melhoramento, a nossa perfeição moral? É estudando, é aprendendo. E estudar significa ouvir, significa ler e significa praticar. Então, a busca do conhecimento, porque o que está no Evangelho vai nos ensinar o que a gente deve agir, como que a gente deve fazer, é tudo na prática. Mas é o exercício diário, quando aquele nosso irmão nos ofender, quando aquele nosso irmão quiser nos prejudicar por algum motivo, ou a gente achar que aquele irmão quiser nos prejudicar por algum motivo, são nessas atitudes diárias, que nós vamos estar exercitando a indulgência. Aí sim nós podemos dizer que nós estamos buscando agir como Jesus agiria em situações como essa. Então, assim, nos levar a agir, né, sempre de forma em que o perdão e o amor eles estejam sempre vencendo os nossos momentos de cólera. Nesse sentido, nós devemos nos preocupar em casos em que nós precisemos ser severos conosco mesmo, indulgentes com o próximo, se for necessário repreender alguém, porque a gente não pode deixar que as pessoas façam coisas inadequadas de forma... a gente não pode confundir, né, a brandura, a ser pacífico com ser passivo, né? Não é isso que a gente está querendo dizer. A gente está querendo dizer, olha, eu vou ver uma injustiça, vou fechar meus olhos, porque eu tenho que ver só o que é bom para o outro. Não. As nossas intenções e a nossa responsabilidade em relação ao outro vem junto com o nosso senso crítico em perceber, assim, se a gente permitir que isso continue acontecendo, né? Se eu não usar do amor e da compreensão, se eu fugir da cólera para repreender alguma atitude que está causando prejuízo a outra pessoa, eu vou estar sendo injusto com quem está recebendo a injustiça, né? Então, assim, não é assim, a gente tem que procurar esse equilíbrio, essa moderação, né? E não ser injusto com quem está cometendo a injustiça e de quem está recebendo a injustiça. Isso é difícil para Chuchu, porque nossa tendência é, obviamente, proteger o injustiçado. Eu não estou dizendo que a gente tem que passar a mão na cabeça das pessoas. Eu estou dizendo assim, corrija, seja rígido, mas junto com essa rigidez venha a moderação e o desejo de ser útil e não tenha a intenção de denegrir. A nossa posição em relação nos casos em que há necessidade de repreender algum irmão, algum irmão nosso de caminhada, ela deve ter sempre essa orientação, a moderação, e a gente tem que ter a preocupação em não denegrir. Porque se a gente usa da repreensão com o objetivo de
corrigir um erro, de evitar uma injustiça, para nós usarmos a cólera, para nós usarmos, humilharmos aquela pessoa, a gente também está faltando com a caridade. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso está no Evangelho, né? Então, assim, é uma busca muito difícil, né? Essa busca, mas nos traz uma sensação de paz e tranquilidade quando a gente consegue alcançar, né? Nesse sentido, a gente tem uma outra reflexão que a gente deve fazer, né? Que a observação do próximo, né? Ela deve sempre estar acompanhada, das intenções. As nossas intenções devem sempre ser as melhores possíveis, né? A imperfeição do outro, ela só pode ser divulgada, se por acaso tiver outras pessoas estiverem sendo prejudicadas com essa imperfeição. A gente deve evitar, faz parte da indulgência. A gente adora fazer aquele momento, ai caramba, fulano fala demais. Ai, olha, eu não gosto como fulano se comporta. E tudo isso a gente coloca como objetivo, assim, não, eu só tô querendo melhorar. Eu só tô falando pro bem, mas tá falando pra quem? Você tá falando que fulano fala demais, você tá falando que a maneira que fulano se comporta não é adequada, mas você tá falando isso pra quem? Com qual objetivo? Para quem eu estou falando isso? Não é só você, para quem nós estamos falando isso. Não é para quem, é para quê. Então, assim, identificar a imperfeição do outro, identificar e divulgar a imperfeição do outro, ela só pode acontecer se for para evitar o prejuízo de outra pessoa. Que aí a gente tem que saber, né, o equilíbrio entre o bem e o mal. Né? É nosso dever, nesse sentido, desmascarar a hipocrisia, mas não porque a gente quer ser um justiceiro, né? Não é isso que a gente está colocando. A gente deve colocar... Caiu o negócio aqui. A gente deve colocar como ponto fundamental da prática da indulgência são as nossas intenções em relação à identificação da falta do outro e da divulgação da falta do outro. E quando a gente fala de divulgação, a gente está falando daqueles comentáriozinhos assim, ali fulano, ó. E, assim, a gente comenta com a maior boa intenção, né? Tô falando isso assim só para ajudar. Eu tô falando, mas você tá falando para quem? Às vezes a pessoa que é o alvo do comentário nem sabe, nem imagina que aquele comentário está acontecendo. E isso faz parte de uma das coisas que a gente precisa melhorar. Isso faz parte das coisas que a gente precisa combater. Aquele diazinho que a gente fala do irmão, que a gente fala da mãe, que a gente fala do marido, que a gente fala do namorado, a gente fala do vizinho, a gente fala de qualquer pessoa que seja, é o que a gente tem que combater. É o momento que nós temos para praticar a indulgência. Joana de Ângeles, no livro Lições para a Felicidade, ela resume o significado da indulgência que eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu vou dar uma lida aqui no trecho que eu retirei, e ela diz o seguinte: a indulgência permite que perdoemos as ofensas que nos atingem, ao mesmo tempo proporciona ao ofensor a possibilidade de reabilitar-se por meio de ações meritórias que o ajudam na reconquista de si mesmo. Ela espalha oportunidades de reabilitação do ofensor, mas também pacifica o coração daquele que ofende. Olha que coisa bonita. Joana coloca aqui pra gente alguns pontos fundamentais da indulgência que a gente leu nesse nesse trecho do Evangelho, que é a tolerância, a compaixão, a reabilitação do próximo. A nossa indulgência, ela tem que permitir a reabilitação do próximo, bem como a pacificação dos nossos corações, de quem está praticando, de quem está oferecendo a indulgência. Né? Então, assim, qual é o objetivo da indulgência, se a gente for pensar, né? É permitir que
Perdoemos as nossas ofensas das pessoas que nos atingem ao mesmo tempo que a gente vai proporcionar, tem que ser ao mesmo tempo, a gente tem que proporcionar àquele que ofende a possibilidade de se reabilitar. Então, assim, você dizer, eu perdoei, mas você está dando oportunidade para essa pessoa se reabilitar, para corrigir os seus erros? Então, vamos refletir sobre as oportunidades que nós criamos, né, para praticarmos a indulgência e o significado da indulgência. Indulgência é a gente não ver a falta do outro, é a gente buscar auxiliar o próximo de forma que permita a ele a prática da sua própria reabilitação, a sua melhoria. Então, assim, e quando a gente consegue essa prática, quando a gente consegue levar o outro a essa reabilitação, a essa melhoria, a gente consegue pacificar o nosso coração. E o que nos lembra a questão 886 do Livro dos Espíritos, sobre a lei, no capítulo da Lei da Justiça, de Amor e de Caridade, da Lei de Justiça, de Amor e Caridade, o capítulo 11 do Livro dos Espíritos, na questão 886, quando Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entende Jesus. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Esse é o significado da verdadeira caridade. O BIP, benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e o perdão das ofensas. Né? Então, esse conjunto de 3 palavras encerram, de acordo com Jesus, né, os princípios da verdadeira caridade: benevolência, indulgência e perdão. Que sigamos juntos, né, na busca do nosso aprimoramento e que cada dia que passe nós consigamos mais e mais agir de forma benevolente, que sejamos caridosos com o próximo, que saibamos perdoar e tolerar as ofensas alheias, permitindo que o nosso irmão se conduza ao caminho do bem. Graças a Deus. Obrigada a irmã Marcele, que trouxe para nós, né, esse capítulo do Evangelho, muito bom. E agora, meus irmãos, estamos chegando ao final dos nossos trabalhos e eu vou pedir ao nosso irmão Delcio que faça a nossa prece de encerramento. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite, que a paz de Jesus esteja com todos. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nessa nossa prece de encerramento, primeiramente agradecendo ao nosso Pai de bondade por essa oportunidade que nos dá de estarmos aqui reunidos no seu santo nome. Senhor, a única coisa que neste momento, além de ter agradecido, que eu quero pedir por todos os nossos irmãos que estão sofrendo em todo o nosso planeta Terra, onde quer que estejam, irmão, Senhor, passando por uma provação, passando por uma enfermidade, eu vos peço, Pai, tende piedade desses irmãos, tende piedade de nós, tende piedade dessa humanidade sofredora, mas estão resgatando os seus débitos nesse momento que se nos apresenta. Pedimos, Senhor, que permita que nós consigamos vencer essa crise que estamos passando nesse momento. Que esse vírus seja apenas um momento, como já foi dito em outras vezes, um momento de aprendizado, porque nós estamos e devemos passar. Nós estamos passando e devemos passar. Obrigado, queridos mentores espirituais, por não nos abandonar nunca. Obrigado aos trabalhadores espirituais de nossa casa. Obrigado a todos aqueles no mundo espiritual que olham por nós. E além do mais pedimos, Senhor, que olhai pelos nossos irmãos médicos e enfermeiros, que estão hoje nos hospitais, sacrificando a sua própria saúde, em alguns casos sacrificando a sua própria vida. Obrigado, queridos mentores espirituais. Obrigado, Maria Santíssima. Obrigado, Jesus. E, acima de tudo, obrigado a Ti, meu Deus, Pai de misericórdia, ao qual nós pedimos a sua bênção para o nosso planeta, para o nosso Brasil
e para toda a humanidade sofredora. Graças a Deus, que assim seja.